0544. Ajustando aqui a câmera, né? Nós já estamos ao vivo pela rede social do doutor e também vamos começar aqui a nossa transmissão. Tudo bem, doutor? Aqui na Rádio Regional nós vamos falar sobre essa nova fase do pente fino do INSS. Importante, né, doutor Fábio? Boa tarde, Rafaela. No rádio ainda não? Ainda não. Nós estamos só na sua e eu vou liberar aqui também. Fredson, aos amigos da Rádio Regional, aos internautas da página do Facebook da Rádio Regional e aos internautas da página do escritório Fábio Turaza, Advocacia Previdenciária. Isso, daqui a pouquinho a gente começa aqui pelo rádio, na Rádio Regional FM em São Joaquim, e nós vamos conversar com o doutor sobre essa nova fase aí, dessa operação, né, assim chamada pente fino do INSS. Muitas dúvidas já começam aí, começamos o ano com essa notícia. O doutor Fábio justamente está aqui para nos esclarecer algumas dúvidas aí. As pessoas acabam também ficando ansiosos, né? Muita gente depende desse dinheiro, né? E aí a gente pode esclarecer algumas dúvidas. Já vamos começar também pelo rádio. Obrigada a todos aí que já nos acompanham. Já continua. 12h06, uma ótima tarde a todos. Agora sim estamos pelo rádio, Rádio Regional FM aqui em São Joaquim. Estamos também através da nossa transmissão nas redes sociais do Dr. Fábio Turaza, que já se encontra aqui no estúdio da rádio. Ele que é especialista em Previdência Social e nós começamos o ano de 2019 já ouvindo falar dessa possibilidade aí de termos uma nova fase da Operação Pente Fino nos benefícios do INSS. Nós nos deparamos inclusive com notícias aí que o governo vai ampliar esse pente fino sobre quem ganha benefícios da Previdência. Mas aí ficam dúvidas, quais os benefícios estarão na mira dessa nova fase do pente fino? E aí nós convidamos o Dr. Fábio Turaza, especialista em Previdência Social, que já está aqui no estúdio conosco e vai nos responder e esclarecer algumas dúvidas. Inclusive o doutor sempre que vem aí desenvolvendo e esclarecendo muitas dúvidas, sempre ao vivo aqui na nossa programação. Dr. Fábio, boa tarde, seja bem-vindo aqui à Rádio Regional. Boa tarde, Rafaela, Fredson, todos os amigos aqui da Rádio Regional, aos internautas da página da Rádio Regional, da página do meu escritório, Fábio Turaza, Advocacia Previdenciária no Facebook, e a todos os ouvintes desta emissora que vem ano a ano aí levando uma notícia de qualidade para os seus ouvintes. Obrigada, doutor, pela presença. Sempre é tempo e é bom estar informando os ouvintes, principalmente com temas que mexem tanto aí com a vida de milhares de pessoas e agora aí com a previsão dessa nova fase, o que deixa muitas pessoas em dúvidas, ansiosas, temerosas também com relação a esse pente fino. Teremos realmente, doutor, um novo pente fino, uma nova fase agora em 2019? A gente percebe, Rafaela, que entra ano, sai ano, o assunto Previdência Social está sempre em evidência, né, nos principais meios de comunicação, seja através do rádio, né, da mídia televisiva, da mídia escrita. Né, a gente percebe a importância de se discutir, de se comentar, de se orientar, de se informar com relação aos assuntos da Previdência Social. E aí, doutor, com mais notícias positivas ou negativas para os beneficiários? Isso é bastante variado, né? Porque por parte do governo federal, a gente tem uma série, né, de acontecimentos envolvendo aí a necessidade, talvez, ou a possibilidade de alguns ajustes na Previdência Social, né? Por outro lado, por parte, talvez, de operadores do direito, né, dos vários colegas advogados que militam nessa área, nós temos aí notícias envolvendo aí conquistas nos tribunais, a luta, né, pelo direito social, a luta pelo direito ao benefício, que muitas vezes trata-se de um direito adquirido daquele segurado, enfim. Então as notícias, elas são bem contrabalanceadas, né? Algumas notícias nem tão boas para os segurados e outras notícias trazem aí um certo conforto, uma certa segurança e uma tranquilidade aí para o segurado da Previdência Social. Doutor, portanto, teremos realmente essa nova fase agora desse pente fino no INSS? Pois é. Com a mudança
né, do nosso presidente, com o empossamento do presidente novo, junto com ele vem, obviamente, alguns pacotes de ajustes fiscais, políticos e previdenciários também não é diferente, uma vez que existe uma cobrança muito grande do mercado em se fazer um ajuste na Previdência Social em razão de algumas notícias que são veiculadas de que existe o déficit da Previdência. Né? É claro que essa questão tem que ser discutida a fundo, como nós já fizemos aqui nesse canal por várias oportunidades, né? Mas, enfim, o fato é que a equipe econômica do governo federal está discutindo promover alguns ajustes na Previdência Social. E junto com uma possível, né, alteração no cenário previdenciário através de uma reforma da Previdência, seja ela integral, como previa o governo anterior do Michel Temer, seja como já deixou claro o presidente Bolsonaro, que faria alterações fatiadas, ou seja, através de medida provisória, que seria um pouco mais fácil a aprovação e a conversão em lei do que um projeto de emenda constitucional, e traria tópicos isolados. Vamos alterar auxílio-doença, depois auxílio-reclusão e assim por diante, não um pacote de reformas mais globalizado. Enquanto a equipe econômica prepara, talvez, algum texto que vai ser noticiado e vai tentar ser promovida ajustes e reforma na Previdência Social, nos requisitos de concessão, foi divulgado que uma nova operação pente fino, como vem sendo denominado, né, popularmente no meio, mas seria uma averiguação em alguns benefícios previdenciários. Irregularidades, doutor, no caso? No primeiro momento, o que se objetiva é justamente a identificação de irregularidades para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Quais sejam? Notificar o segurado para que apresente a defesa diante daquela irregularidade que foi encontrada, para que ele apresente uma defesa, uma vez que o benefício não pode, hipótese alguma, ser cessado, né, de forma arbitrária, ou seja, unilateral. Encontramos a irregularidade, vamos cessar, pronto, acabou, o segurado vai receber, não tem pagamento. Não pode ser assim. Ele tem que ser notificado para que ele possa ter a oportunidade de apresentar uma defesa e, após o julgamento desse mérito, ter a decisão se o benefício realmente vai ou não ser cancelado. Agora, doutor, quem já passou por esse pente fino na outra fase pode voltar a passar nessa nova fase? Então, veja bem. Aí nós estamos falando de duas averiguações diferentes. O que nós tivemos no ano passado, em 2017, foi o seguinte. Porque foi até bom você tocar nesse assunto, Rafaela, e eu não sei como é que a gente está de tempo, mas seria bom esclarecer. O benefício por incapacidade, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, ele nunca teve a característica de um benefício eterno. Nunca. Entendeu? O próprio texto da lei, ele é muito claro, que ele fala que o benefício vai continuar sendo pago enquanto permanecer a incapacidade. Portanto, não é um benefício eterno, uma vez que aquela incapacidade que foi averiguada e foi detectada no momento da concessão, algum tempo depois ela pode deixar de existir. Né? Hoje, com o avanço da medicina, muitas doenças podem ter cura, pode ter um restabelecimento, enfim. Então, ele não é eterno de forma alguma. O que acontece? Principalmente nas ações judiciais. O INSS nunca teve uma operação para rever se esses benefícios continuam existindo ou não. Por isso, no governo do Michel Temer, através de medida provisória, depois convertida em lei, foi implantada a Operação Pente Fino, que nada mais era do que o quê? Convocar todo mundo, todos os segurados que estavam afastados e aposentados por invalidez, convocarem para uma nova perícia, para averiguar se realmente aquela incapacidade lá de trás
de 1, de 2, de 5, de 10, de 20 anos, ainda existia. Mas ocorreram aí nesse processo algumas injustiças, inclusive Várias, muitas pessoas entraram judicialmente, né, doutor? Né? Duas classes iriam ser convocadas. Quais eram? Aqueles que eram aposentados por invalidez que tinham mais de 60 anos de idade. Esses não poderiam ser convocados. Alguns que foram, essa injustiça foi corrigida. E também aqueles que estavam aposentados por invalidez, tivessem acima de 55 anos de idade e a somatória da aposentadoria por invalidez com o auxílio-doença superasse 15 anos. Esse também não poderia mais ser convocado. Fora essas duas hipóteses, todos os outros foram convocados. E aí tiveram a oportunidade, na perícia de reavaliação, de demonstrar ao médico do INSS que realmente aquela incapacidade persistia, ou seja, que ele ainda estava impossibilitado de retornar ao trabalho. Agora, tem processos que se arrastam aí há anos. O grande problema foi que as perícias realizadas no INSS, a gente sabe que elas são, e não é nenhuma crítica aos peritos, eu tenho grandes amigos que são peritos da Previdência Social, mas talvez o contingente, né, tanto de peritos que vão realizar perícia, quanto a demanda de perícias que tem que ser realizada, o tempo ele é insuficiente. Né? As perícias são bem superficiais. Não dá elas tempo. não são. E nos permite, elas às vezes, não, apresentar a documentação completa. Né, muitas vezes o perito nem olha a documentação que o segurado apresenta, sabe? Então eu acredito que o critério como ela deveria ser feita, ela teria que ser diferente, porque aquele segurado que está recebendo o benefício previdenciário, ele passou por uma decisão judicial. Lá na justiça, ele foi feita uma avaliação pericial por um perito nomeado pelo juiz, que detectou a incapacidade, e isso teve a chancela do juiz. O juiz sentenciou. O tribunal muitas vezes confirmou a existência daquela incapacidade. Sabe? Então, essa perícia feita na via administrativa no INSS não poderia ser, em hipótese alguma, uma perícia superficial. Ela teria que, no mínimo, obedecer os mesmos critérios da perícia que foi feita na justiça. Anteriormente. Né? Agora, o grande problema é que, como você disse, vários benefícios foram cancelados, né, sem que aquela pessoa realmente tivesse condições de voltar ao mercado de trabalho. Né? E isso, de uma via indireta, acabou trazendo um gasto enorme para o Estado, porque uma enxurrada de ações judiciais ocuparam aí o Poder Judiciário, e isso trava a pauta de qualquer juiz. Né? Isso movimenta o processo, movimenta o servidor, movimenta dinheiro público, enfim. Mas o governo, com tudo isso, conseguiu uma economia bilionária, né, para os cofres da Previdência. O objetivo do governo foi atingido, que era o quê? Verificar a irregularidade, e realmente existiam muitos segurados que estavam recebendo benefício que, na verdade, não tinha mais realmente a incapacidade. Esse voltou a trabalhar e tudo mais. Eu acho até, se a gente for fazer uma análise técnica da situação, eu acho que é legítimo isso para o sistema, para você realmente verificar quem é que precisa e quem não precisa. Verdade. Agora, o que não pode é o bom pagar pelo ruim. Né? Agora, essa nova fase da Operação Pente Fina, que está sendo divulgada, não são os mesmos benefícios. Aliás, os benefícios por incapacidade, é bom que isso já fique gravado, né, na mentalidade das pessoas, sempre vai haver reavaliações. Isso está na lei. Inclusive, agora, através dessa medida convertida em lei, que é a Lei 13.457, ela prevê o seguinte: quando isso é novo, isso é novidade. A possibilidade de fazer uma reavaliação é desde 1995. Né, que teve uma alteração na Lei 8.213 e nunca foi feito. Quer dizer, de 95 até agora, nós temos 23 anos, é isso? 24 anos? 95, 2000... E 24, agora nunca foi feito. E o texto estava lá na lei, desde então. Né? E agora nós tivemos alterações importantes no artigo 101 e no artigo 60 da Lei 8.213,
que prevê expressamente a possibilidade desse segurado ser convocado a qualquer momento para uma perícia de avaliação. Não tem um tempo determinado? Não tem um tempo determinado. E, quando se tratar de concessão do benefício através de uma decisão judicial, quando o juiz não estipula o prazo final de cessação daquele benefício, quando ele não estipula o prazo final, a Previdência Social, num período de 120 dias, ela pode estabelecer a data de cessação do benefício daquele segurado, certo? E aí o que o segurado deve fazer? 15 dias que antecede essa data fixada pelo INSS, ele agenda uma perícia de prorrogação. Ele pede a prorrogação do benefício. INSS, eu ainda não estou em condições de retornar ao trabalho e aqui o meu médico atesta dessa forma. Que o INSS vai avaliar e vai ou não conceder um prazo um pouquinho maior, ou então vai entender que tem que cancelar aquele benefício. Agora, tudo isso que nós falamos não é esse novo pente fino que no governo Bolsonaro está anunciado para que seja feita daqui a uns dias, inclusive. E agora vai atingir qual que é a mira aí dessa nova fase, doutor? Quem deve se preocupar e estar atento aí a essas notícias que já circulam no início desse ano? O objetivo dessa nova operação pente fino do INSS é apurar irregularidades, né? E aí entra as fraudes e os benefícios concedidos sem que tenha elementos comprobatórios da sua necessidade do cumprimento dos requisitos legais. Tá? Eu acredito que com exceção dos benefícios por incapacidade, porque esse já está na ciranda e vai ser revisto a cada 4 meses, a cada 6 meses, vai virar uma ciranda que vai ser revisto com uma frequência um pouco maior. O problema, doutor, é que até a pessoa conseguir novamente esse benefício, muita gente leva um prazo longo, né? E fica, como você disse, essa roda mesmo, né? Sim, porque ele vai ter que provar novamente que aquela situação está constituída, e a gente sabe que o Poder Judiciário, muitas vezes, pelo volume, né, pelo volume de ações que tem no Poder Judiciário, e às vezes pelo quadro deficitário de próprio servidor, nós temos necessidade de ter um número muito maior de servidores, um número muito maior de juízes, para dar conta dessa demanda de processos que tem no nosso sistema judiciário hoje, né? Isso aí é um fato notório que em qualquer comarca da região a gente percebe isso. Os juízes estão até a tampa sobrecarregados de trabalho, né? Agora, o objetivo dessa nova operação pente fino, eu acredito que seja todos os benefícios, aposentadorias e pensões. Embora o governo tenha deixado já nas especulações, tenha deixado transparecer que 3 benefícios serão o alvo principal dessa nova fase da Operação Pente Fino do governo Bolsonaro. E de que forma ela vai ser desenvolvida, essa nova fase? Através de perícias, assim como era feita? Não, porque não vai envolver benefício por incapacidade, não tem necessidade de perícia. Vai ser uma análise interna que o próprio servidor do INSS vai fazer. Aliás, vem uma crítica pessoal minha, o governo vai bonificar o servidor com quase R$60 por benefício com irregularidade que ele encontrar. Isso eu acho temeroso. Por quê? Porque isso pode... É claro que a gente... acabar cometendo injustiça. Cometendo injustiça porque o servidor, na hora que tiver uma análise subjetiva de algum critério, ele pode concluir pela irregularidade, talvez por receber o bônus. Lógico, nós não estamos fazendo uma crítica aos servidores do INSS. Pessoas boas e pessoas ruins, nós temos doutor, em todo lugar. Já que tem essa bonificação. Enfim, o salário do servidor, né, que me desculpem os servidores que nos ouvem, já contempla o quê? A concessão e manutenção de benefício. Né? É uma força-tarefa extra, mas que está incluída aí nas funções normais do servidor. Né? Tem inclusive um departamento, que é o MOB, Departamento de Monitoramento Operacional de Benefício, que ele é mais encarregado para detectar irregularidades. Né? Enfim, o governo resolveu criar essa bonificação de 57 e uns quebrados. Eu também não entendi o porquê desse quebrado. Por cada benefício que ele encontrar irregular... R$57,50. Você está vendo aí? 57, 50? Um bônus de R$57,50. Já põe 60 de uma vez, ou põe 55, sei lá. Enfim,
Então, o que o governo está falando é o seguinte, ó, para cada cabeça que você cortar, eu vou te dar 57,50. Isso aí estimula a produtividade. Mas, por outro lado, pode estimular também, de repente, a injustiça. Né? A gente não sabe o critério que cada servidor vai utilizar. Porque, veja bem, como eu disse, vão ser 3 os benefícios que inicialmente vão ser contemplados aí segundo informações do próprio governo federal. Auxílio reclusão, pensão por morte e as aposentadorias por idade rural. Por exemplo, aonde é o grande problema na pensão por morte? As uniões estáveis. Entendeu? A união estável. Eu comprovei que eu vivia em união estável com uma determinada pessoa que faleceu, portanto eu quero requerer o benefício. Que tipo de prova que eu estou apresentando para que essa união estável seja detectada e seja afirmada? Tem muito benefício concedido apenas com prova testemunhal. Ou seja, eu levo uma testemunha lá, não, realmente o A era companheiro da B, a B morreu, passa a pensão pro A. Tem muito benefício nessa situação. Agora, para ser obrigatório... Então, eles vão fazer uma análise mais severa daqueles benefícios que foram concedidos numa situação não tão regular, e aí vem a observação muito importante para você que nos ouve. O INSS, pelo menos, não poderia, como não pode, simplesmente cancelar esse benefício. Por obrigatoriedade, ele tem que instaurar um processo administrativo e conceder ao segurado a ampla defesa e o direito ao contraditório, que são garantias, inclusive, constitucionais. De que forma que a pessoa vai ter acesso? Ela vai ser notificada. Ela vai ser notificada por escrito, assim como aconteceu no pente fino dos benefícios por incapacidade, e como está acontecendo atualmente no LOAS, nos benefícios de prestação continuada, que a turma popularmente chama de LOAS, que nada mais é do que Lei Orgânica da Assistência Social, o BPC, tá todo mundo sendo notificado agora, tá tendo um pente fino no LOAS, que envolve cadastramento no CAD único, né? Vários critérios estão sendo utilizados. Está tendo, isso já faz algumas semanas que está tendo o pente fino no BPC. Então, o critério normal seria notificar este segurado para que ele possa apresentar uma defesa, notificar, nós identificamos uma irregularidade, doutor? Geralmente eles concedem 30 dias. Nós identificamos uma irregularidade aqui no seu benefício e, portanto, você está sendo notificado para apresentar uma defesa, porque o seu benefício, caso a defesa não seja apresentada, vai ser cancelado. E aí o segurado tem a oportunidade de apresentar uma defesa, uma justificativa, que vai ser analisada pelo INSS e eles vão emitir uma decisão se acata a defesa do segurado ou então se cancela o benefício e, obviamente, não concordando com esta situação, ele pode promover uma ação judicial visando o restabelecimento do benefício. Uma outra questão importante, que nós não sabemos como é que vai acontecer. Se constatada esta irregularidade no benefício e o benefício for cancelado, como ficará todos os valores que essa pessoa recebeu ao longo do período de concessão do benefício, né? É muito provável que o INSS queira cobrar esses valores. Nossa, doutor. Né? E aí nós vamos nos socorrer, inclusive está no STJ aguardando julgamento, como que vai ficar a situação da devolução dos valores de benefícios recebidos em razão de tutela antecipada que foi futuramente cassada. Seria a mesma situação. E o inverso? O benefício foi concedido e o benefício foi cancelado, teria ou não que devolver esses valores? Aí vai entrar numa análise de má-fé ou de boa-fé do segurado. Né? E agora, ao contrário, doutor, ao ser interrompido aí esse benefício, quando a pessoa consegue ele novamente... também recebe esses atrasados aí nesse tempo que ficou sem receber? Sim, porque aí o segurado vai procurar provavelmente um advogado da sua confiança, um especialista em previdência,
E ele vai promover uma ação de restabelecimento do benefício. Quando ele restabelece, ele volta lá na data em que ele foi cessado. Entendeu? O efeito dele retroage, não é só daquele momento para frente. Ele é ex nunc e não ex tunc. Ele retroage desde a data do cerceamento ali do direito daquele segurado que foi reclamar na justiça e teve um posicionamento favorável do Poder Judiciário. Olha, doutor, tem uma pergunta aí na sua transmissão, na Vixe, sua rede Rafael, social. eu não enxergo. Você consegue? Eu vou passar, porque às vezes pode ser uma dúvida dos então nossos ouvintes também. Eu acho que eu consigo entender. O meu benefício, Tereza Batista, foi cortado. Tenho hérnia de disco na lombar e torácica. Minha coluna está toda danificada. 5 especialistas já não sabem mais o que fazer, pois o INSS nega todos os pedidos dos médicos. Tereza Batista. Então, veja bem, essa é uma situação bastante comum. O que ela tem que fazer, através do profissional que assiste ela, é comprovar isto no Poder Judiciário, né, deixar claro para o juiz que realmente ela tem um problema de saúde e mais, que esse problema de saúde traz o impedimento dela continuar trabalhando, né, dela continuar exercendo a sua profissão. Ou seja, que existe uma doença, porque o que tem que se entender também, Rafaela, que o que dá direito ao benefício não é simplesmente a doença, não é simplesmente o problema de saúde. Isso função. É justamente que ela traga algum impedimento para que aquele segurado não consiga executar as suas atividades, o seu trabalho normalmente. Aí é uma questão de prova, no caso da nossa seguidora Tereza Batista. Um abraço, viu, Tereza? Obrigado pela participação. Clarice também nos acompanhando, muita gente na audiência, porque acredito que é um assunto que realmente gere dúvidas, assim como já gerou aí nessa outra fase, né, desse pente fino. E até nós temos dados aqui que até 15 de dezembro de 2018, doutor, quase 1 milhão de perícias tinham sido realizadas no pente fino desses benefícios por incapacidade e cerca de 651 mil segurados, praticamente a metade dos que foram avaliados nos exames periciais, tiveram um pagamento cortado. É um número muito alto, né? Alto, né, doutor? Realmente tem pergunta aqui também, Fredson? Muito alto. Você colocou as perguntas aqui na página dele, né? A Tereza é o que nós passamos, né? A Clarice dizendo aqui que bom que o senhor está explicando tudo certinho, porque realmente as pessoas têm muitas dúvidas aí, essa questão da demora também, nós já comentamos. Doutor, algo mais que o senhor acha importante a gente estar repassando nesse momento, informações novas sobre esse assunto? Rafaela, basicamente, é lógico que a gente não tem a intenção de esgotar todo o assunto, até porque ele é inesgotável, né? É um assunto que demanda um estudo muito criterioso. A gente vem aqui apenas contribuir com um pouquinho que a gente sabe também, porque a gente tem que estudar todos os dias, a gente tem que ficar atento aí a todas as modificações, porque não são poucas, são muitas, mas esse período agora, principalmente depois dessa transição, nessa nova etapa aí de um novo governo, muitas mudanças envolvendo a Previdência Social vão acontecer. Então é bom que o segurado fique atento realmente, né? Sempre busque a informação, consulte um especialista, consulte o seu advogado de confiança, né? E que ele possa aí tirar todas as dúvidas que ele tenha. Para quê? Para que o benefício não seja pedido de forma errada, para que ele consiga entender quais são todos os requisitos, né, para a concessão daquele benefício que ele acha que ele tem direito. Né, o direito ele é muito complexo, né? Nós, operadores do direito, a gente já sente uma dificuldade enorme. Eu fico pensando o que a pessoa normal, o trabalhador que não tem um contato muito próximo da legislação, que ele realmente tem algum certo tipo de dificuldade. E por isso que eu quero, inclusive, parabenizar a Rádio Regional, não só por me convidar, porque eu tenho certeza que os outros colegas, né, o Dr. Franco sempre vem aqui à rádio, enfim, a rádio sempre deixa o espaço aberto para que outros profissionais possam vir esclarecer, isso é muito importante. Levar uma informação
para o público da Rádio Regional é muito importante. Essa é a nossa função aqui, doutor. Nós que agradecemos vocês aí, profissionais, para levar com mais clareza essas informações. Para a gente finalizar, doutor, a Luciana Ferreira, dizendo que seu esposo faleceu em março de 2013 de câncer e, segundo ela, eles não sabiam que tinham que procurar o INSS. Aí, porém, ele faleceu e o INSS negou em março de 2018, chamaram para levar os documentos lá, segundo ela levou e até agora não entraram em contato com ela. Luciana Ferreira. Veja bem, o INSS, em razão até das operações pente fino dos benefícios por incapacidade, em razão da notícia que é veiculada diariamente que vai haver uma reforma da Previdência, fez com que muitos segurados corressem para as agências da Previdência Social e desesperadamente pedissem seu benefício. O que acabou acarretando um acúmulo muito grande de trabalho para eles, servidores do INSS. Então, todos os pedidos que estão sendo feitos na Previdência Social têm demorado um tempinho um pouco maior do que o normal, né, justamente pela grande demanda que eles estão tendo que analisar. Como ela já fez o pedido, né, e está aguardando, ela tem que acompanhar realmente quando é que eles vão analisar essa questão e quando é que eles vão decidir, e aí ela vai ter a opção ou de apresentar um novo recurso dentro da própria via administrativa, ou pode procurar um advogado da confiança dela e deduzir uma ação judicial, ou seja, levar para o Poder Judiciário discutir se ela tem ou se ela não tem direito ao recebimento dessa pensão por morte. Olha, doutor, eu agradeço muito a sua presença, sempre que convidado o doutor se coloca à disposição para estar vindo aqui, realmente esclarecendo a dúvida dos ouvintes. O Luiz Paulo aqui Almeida dando os parabéns também ao senhor e à rádio por abrir esse espaço, mas é a nossa função. O Luiz Paulo aqui, é meu amigo, pessoal, grande amigo, inclusive. Um abraço, LP. Um abraço, muito obrigada aí pela audiência, viu, Luiz Paulo? Cara, gente boa demais. Pô, que legal. De Ribeirão Preto, viu? Olha de Ribeirão só, Preto tá nos acompanhando aí. Bacana, esse é o poder legal, das redes sociais, legal, né, doutor? Que bacana. Usado aí de forma positiva só traz benefícios, bom, né, doutor? Muito obrigada. Eu até gostaria que você deixasse aí os seus canais no Facebook, Instagram, para que as pessoas possam acompanhar as novidades aí desses assuntos relacionados à Previdência Social, doutor. Sim, Rafael. Primeiramente, eu agradeço a toda a equipe da Rádio Regional. Primeiro, parabenizo mais uma vez, estou sendo até redundante, mas parabenizo pelo excelente trabalho e sempre com informação de qualidade e atualizada. Isso realmente é muito importante para a nossa população. Muito obrigada. Parabenizo você, Rafaela, que tem conduzido essas entrevistas de forma magistral, assim como o seu antecessor, Marcelo Silva, que é uma figuraça, um ícone do rádio joaquinense, talvez regional. Está aprendendo, né, doutor? O Fredson, que conduz aí muito bem aí os equipamentos e tudo mais. Te agradeço pelo convite, sempre que a gente puder, havendo disponibilidade, com o maior prazer nós vamos estar aqui levando uma informação, tentando pelo menos contribuir para que as pessoas se informem um pouco mais a respeito dos seus direitos, das alterações aí que envolvem a Previdência Social, né? Uma vez que são assuntos de uma complexidade muito grande, né? E deixar aqui, para quem quiser continuar acompanhando aí alguma novidade que eventualmente a gente traga, nós temos um canal no Facebook, que é Fábio Turaza Advocacia, só procurar lá no YouTube, né? No YouTube é Fábio Turaza Advocacia. Tem lá alguns vídeos que a gente fala de outros benefícios, enfim, a gente consegue falar por um tempo, inclusive, um pouco maior. E através do Facebook, que nós temos a página do nosso escritório, que é Fábio Turaza Advocacia Previdenciária. Serão todos bem-vindos e será um enorme prazer encontrar com todos vocês lá. Muito obrigada pela presença, obrigada a todos que nos acompanharam aqui pela nossa transmissão, pelo rádio, é claro, pela rede social do doutor, o Mário José da Silva, muito obrigada pela audiência, a todos que estiveram conosco e mais uma vez, doutor, obrigada pela presença, uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, Rafaela, um grande abraço a todos e ótima tarde. Obrigada. Agora, 12h39, nós vamos a um breve intervalo e na volta voltamos com mais informações. Obrigada, internautas, aqui na nossa transmissão, pela rede social do doutor. Muito obrigada, doutor. Pode se despedir. Obrigado a todos aí pelo companheirismo e pela participação nesses momentos. E logo mais nós traremos mais informações. Continue conosco aqui no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Aqui também na nossa, doutor. Sim. Agradecendo a todos. Um abraço aí a todos os internautas da rede do Facebook da Rádio Regional, né? Um grande abraço. Aqui nesse canal tem informação
informação de qualidade. Continue aí compartilhando. Um abraço.